Quintou e a quintinha tradicional do Manhã Diversa é com resenha esportiva com o nosso craque Gabriel Luterbach. Bom dia, Gabriel, para você. Eu tô de verde, não é à toa, porque hoje cedo a gente teve jogo do Brasil, mas calma lá, porque acabou de acabar o jogo praticamente, então vamos por partes. Antes da gente então falar sobre essa vitória do Brasil, vamos falar então de jogo que acontece hoje, né? Bom dia, Roberta. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, Roberto, vamos falar do jogo que vai ser hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro e depois a gente vai falar sobre o jogo do Brasil. Mas, Roberto, gostei da combinação aqui, ó, vermelho e verde. Viu só? Você lembra alguma coisa, vermelho e verde? Lembra o jogo que vai acontecer? É o jogo Fluminense, que vai acontecer. Vermelho Eu achava e que era o verde. jogo que você já ia falar. A combinação tá legal, Itália também. Então, vamos começar falando sobre o jogo do Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro, que vai ser hoje à noite. Vamos confirmar aqui, a gente tem a artezinha, hoje às 8 horas da noite em São Januário, pela Série B. E, Roberto, esse jogo vai ser um jogo de lados opostos, porque o Vasco começou o campeonato mal e o Grêmio tinha começado bem. Hoje, tudo virou. É aquela história que no futebol tudo vira muito rápido, né? Hoje o Vasco está em segundo lugar e o Grêmio está fora do G4. Então vai ser um jogo de times que já viveram bons momentos e maus momentos. E hoje, para poder confirmar a boa fase, o Vasco vai enfrentar o Grêmio. Apesar desse momento que eu falei, que é diferente, mas são apenas 4 pontos de diferença. Ou seja, se o Grêmio vence, fica 1 ponto de diferença e já dá uma sobrevida aí, já dá um gás pro Grêmio. É um jogo também que vai marcar, porque o Grêmio está 3 jogos com empates seguidos. E por conta disso, o técnico Roger Machado está muito pressionado. Inclusive, teve dirigentes dando entrevista, dando uma sobrevida aí, botando mais pressão, né? Porque falar que não vai demitir é porque na rodada seguinte vai demitir. Mas o presidente deixou claro que confia no Roger Machado, que dando uma sobrevida aí ao técnico. Mas a gente sabe, né? Futebol, se o Grêmio não vencer o Vasco, apesar do Vasco ser um time muito bom, tradicional, vai complicar ainda mais a situação do técnico Roger Machado, né? E vamos falar sobre o Vasco, né? O Vasco é o segundo colocado, 17 pontos, ainda não perdeu na Série B, tá atrás só do Cruzeiro, que iniciou muito bem, né? Mas então o Vasco que vive um bom momento. E vamos confirmar o time do Vasco, então, que deve entrar em campo nesse jogo da Série B. A gente tem o Thiago Rodrigues, a gente tem o Gabriel Dias, que está voltando, temos o Quinteiro, o Anderson Conceição, o Edmar, Yuri, Andrei Nenê, Figueiredo, Peck, Getúlio e Raniel. E, Roberto, falando um pouquinho mais sobre o Vasco que tem uma situação bem clara. O Vasco é o time que tem a zaga menos vazada, que confirma a boa fase dos zagueiros, né? Mas, por outro lado, o Vasco também é um time que não faz muito gol. E, por conta disso, a gente tem uma dúvida aí no ataque. O Getúlio e o Raniel. O Raniel é o fazedor de gol do time, camisa 9, né? É o que paga R$500 a cada assistência, mas ele não vive um momento muito bom, não tá balançando as redes. E por conta disso, há chance do Getúlio substituir o Raniel nesse jogo. Na zaga, o time que vai bem não se mexe, né, Roberto? Não se mexe, eu acho que deve ser um jogaço. Talvez o placar seja meio, né, 1-0, meio sem graça, mas com certeza um jogaço, porque a gente tá vivendo uma fase onde a Série B tem grandes times, né, que eram da Série A. Então esse confronto aí dos dois realmente vai dar o que falar. E como você disse, Vasco então tá bem no campeonato, né? Já o Grêmio não tá tão assim lá, grandes coisas. Tudo pode mudar. E, gente, até confirmando, esse jogo é pela Série B, porque você falou são dois times de camisas pesadas, Vasco contra Grêmio, então não vai achar que é Copa do Brasil, que é campeonato da Série A, mas não, isso é Série B. Infelizmente, né? Para os dois times aí, que são times com camisas bem pesadas. Outro time que também tem uma camisa bem pesada é o Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, e amanhã vai jogar contra o Operário para poder confirmar a boa fase do Cruzeiro, né? Ainda não tem o provável time, Roberto, porque ainda hoje tem um treinozinho ali para o Pesolano confirmar qual vai ser a equipe, mas já tem alguns retornos garantidos. Por exemplo, o Edu, camisa 9 do Cruzeiro, que é o destaque aí desse início de temporada. O Rafael Silva também, que foi muito importante contra o Sampaio Corrêa e fez o gol aí, também está de volta. Daniel Júnior, que estava no imbróglio aí para poder saber se ele ia renovar ou não ia renovar, um jogador da base. Renovou até 2025, então já pode jogar. Chegou aí para o Sub-20 para poder resolver essa questão, mas renovou até 2025, então vai para o jogo também. Zé Ivaldo também vai retornar. Por outro lado, tem alguns desfalques aí,
que é o Giovani Jesus e o Oliveira, que estão suspensos. Então, o Cruzeiro com retornos importantes, mas por outro lado a zaga está bem desfalcada, vão ser apenas 3 jogadores relacionados para o jogo, né? E que faz falta, né? Um zagueiro ali é sempre bom, porque a gente não sabe como é que vai ser o jogo. Confirmando aí então, sexta-feira, amanhã, às 9h30 da noite, jogo entre o Cruzeiro e Operário pela Série B. E o Cruzeiro é líder pela Série B? Cruzeiro é o líder da Série B, é o primeiro é o melhor, está jogando melhor, seguido pelo Vasco. O Vasco também está indo muito bem. Então esses dois times aí têm confrontos importantes pela Série B. Vamos confirmar também, Roberto, os jogos da Série A do fim de semana. A gente também separou os jogos aí dos times cariocas e mineiros. A gente tem América Mineiro contra Cuiabá no sábado às 4h30. O América Mineiro confirmando aí o bom momento, né? Deu muito trabalho pro Corinthians, né? Jogando em casa. O Juventude contra o Fluminense no domingo às 11 horas, que é um horário que particularmente eu acho muito bom. Porque você acorda ali no domingo, assiste um jogo e depois vai almoçar. A gente também faz um churrasquinho. Faz um churrasquinho para poder acompanhar o jogo. Depois a gente tem Flamengo contra Fortaleza às 4 horas. Aí é um jogão, Roberto. Palmeiras e Atlético Mineiro para tudo. É o primeiro colocado contra o segundo colocado. Mais do que isso, né, Roberto? São dois times que estão encantando no futebol brasileiro. Então esses dois times aí que estão bem na Libertadores também. E que poderia ser uma final antecipada, mas não é final antecipada porque é pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então com certeza esse jogo vai dar o que falar. Você tem algum palpite, Roberto? Gabriel, eu acredito, né? Sou atleticana, então eu acredito, então espero que o Galo consiga aí ganhar. E eu acho que esse jogo vai ser importante para os dois times, assim, quem conseguir a vitória, eu acho que mais do que a vitória vai renovar aí, ainda mais, eu acho que a fé, ainda, acreditar, né? Que pode sim ganhar o campeonato. Então eu não acho que realmente não é qualquer jogo do Campeonato Brasileiro que vai acontecer nesse sábado, não. É um jogaço e que eu espero, é claro, que meu time saia vencedor, apesar de eu estar hoje de verde. Então, tá tudo errado. Você tá de América Mineiro, também isso tá tudo em casa, bom, tudo certinho. E Botafogo contra Goiás, outro time verde aí, na segunda-feira. Vamos falar agora sobre o jogo da Seleção Brasileira. A gente já tem as imagens aí sobre o jogo? Ainda não temos a imagem, mas vamos começar falando sobre o jogo do Brasil. E vamos, porque eu cheguei na redação hoje, gente, a verdade, vou falar a verdade aqui, eu cheguei, não sabia nem que estava tendo jogo do Brasil, tava todo mundo, e o pessoal da redação nem é de assistir muito o jogo, tava todo mundo assistindo. Eu acho que eu fiquei com aquele gostinho de tipo, a Copa tá chegando. Imagina na Copa, né, Roberto? Imagina na Copa. Faltam, sabe quantos dias para a Copa do Mundo? Quantos? 172. Então já estamos aí no meio do ano, a Copa do Mundo é em novembro, então esse espírito de Copa do Mundo com certeza já está entre nós, né? Eu gostei hoje quando eu cheguei na redação e vi todo mundo ali assistindo o jogo e que então a redação deu sorte, né? Deu sorte. Esse espírito da Copa do Mundo a gente também espera que esteja nos jogadores. Os jogadores, inclusive, estão querendo mostrar serviço. Vou mostrar aqui agora os gols do jogo. Foi um jogo que foi 5-1 para o Brasil, Roberto. Fora o baile, né? Então o primeiro gol aí a gente vai ver que foi do Richarlison. Roberto, poderia ser gol do Fred, mas o Richarlison, lógico, ele não é bobo nem nada, quer garantir o dele na Copa, nada melhor do que fazer um gol, né? Tá então ele botou o pé na bola ali para poder fazer mais um crédito aí com o Tite, o técnico da seleção. Agora a gente vai ver o gol da Coreia e então um chegou golaço. a ficar empatado. Chegou a ficar empatado, um golaço da Coreia. E é importante a gente falar, 5-1, o pessoal vai falar assim, o Brasil tá jogando contra cachorro morto, né? Mas não, o time da Coreia tem bons jogadores, inclusive o que fez o gol, Roberto, ele é atacante do Bordeaux, que joga contra o Neymar direto na França. Então, a gente vê bons nomes, tem o Son também do Tottenham. A gente viu ali o gol do Neymar. A gente vai ver de pênalti, confirmado pelo VAR. Esse também foi confirmado pelo VAR, a gente tá vendo aí. Então teve mais dois uma vez pênaltis. O Neymar. E olha o Neymar batendo essa cobrança, que deboche. Ele é muito confiante, né, Roberto? Olha. Tirou do goleiro. Só um toquezinho na bola. Eu não acho confiança, não. Eu acho que nem sei como que eu falo isso da pessoa. A gente viu um golaço do Coutinho agora. Poxa. Pode continuar falando sobre o Neymar aí. Então o Neymar fez dois gols de pênalti. A gente vai ver agora o Gabriel Jesus. Vamos começar falando nessa análise aí sobre o Gabriel Jesus, Roberto. Você viu que foram dois gols bonitos, né, no finalzinho da partida, o Coutinho e o Gabriel Jesus. E esse gol foi muito importante para o Gabriel Jesus, Roberto, porque ele está desde 2019 sem marcar com a camisa da Seleção Brasileira. Ou seja, 3 anos, são 19 jogos. Então, 3 anos e 19 jogos, próximo aí da Copa do Mundo, o Gabriel Jesus, que é um jogador importante. Na última Copa ele já existia, não já? Exatamente, já jogou a última Copa do Mundo, então é um jogador importante, um nome importante para a Seleção Brasileira, que precisava de confiança, já vinha de confiança
jogando no Manchester City, apesar de ser reserva, mas é um bom nome, sempre foi fazedor de gols, né? E o Gabriel Jesus precisava dessa confiança, ainda mais próximo à Copa do Mundo. E com certeza ele bota uma pulguinha a mais aí na cabeça do técnico Tite. E, Roberta, o Brasil apresentou mais uma vez um bom futebol. É claro, começou ganhando ali, fazendo um gol aos 5 minutos, que dá confiança, né? Já mostra ali, a gente está bem no jogo. Sofreu o empate e que mostra também que o Brasil sabe enfrentar, sabe lidar com as dificuldades, né? Porque foi um empate ali que ninguém esperava, soube lidar, virou, fez mais 4 gols. É importante falar, mais uma vez, que o time da Coreia não é esse time ruim que todo mundo olha o placar e fala, o Brasil estava jogando contra ninguém. Não, o time da Coreia tem bons nomes. Foram 2 gols de pênalti marcados pelo VAR, e o que também mostra que o Brasil está criando oportunidades, né? Além dos 5 gols, teve chance de fazer mais. O Coutinho também, foi muito importante esse gol do Coutinho, porque o Brasil não tem muitos meio-campo, então o gol do Coutinho dá confiança para o jogador, né, que vai ser importante. E o Brasil jogou um pouco diferente, até porque não tem esse camisa 10, né, esse meio-campo. Então o Brasil jogou com 2 volantes, o Casemiro e o Fred, colocou o Neymar mais atrás no meio-campo, porque o Neymar no PSG costuma jogar mais pela ponta esquerda, joga também no meio-campo, né? Mas no Brasil ele está jogando um pouquinho diferente. Jogou Paquetá e o Neymar mais pelo meio e 2 pontos. Então um time um pouquinho diferente, como já vem jogando pelas eliminatórias. O Brasil foi muito bem na eliminatória. Então tá dando liga esse time. Tá dando certo, tá dando aí liga, essa tá dando estratégia. certo. E que dá um pouco de confiança e dá até expectativa para nós torcedores também, esperando a Copa do Mundo, né? Visando a Copa do Mundo. E é importante esse jogo porque agora o Brasil embarca para Tóquio, vai jogar contra o Japão já no fuso horário da Copa do Mundo, porque os jogos da Copa do Mundo vão ser nesses horários, né? 8 horas da manhã, 3 horas da tarde. Então já é importante jogar nesse fuso horário, né? Um clima também parecido, né, com o Catar. Então é importante já ter esses jogos. E acostumando, né? E acostumando. Então o Brasil embarca para Tóquio e depois, Roberto, só vai ter mais uma data FIFA antes da Copa do Mundo. Então a hora de mostrar serviço é agora. Então o Richarlison botando o pezinho ali na bola. O Brasil claramente tem uma dúvida na lateral esquerda, Alexandre. E quem vão ser os outros 2 laterais esquerdos de reserva? Quem vai ser o outro lateral esquerdo de reserva? Ainda tem uma dúvida. Pode ser o Arana, jogador do Atlético Mineiro, que inclusive foi convocado. Pode ser o Alex Telles. Então a hora de confirmar é agora nos amistosos. Então, é amistoso, mas não, é muito importante, vale muito pro Brasil, vale muito pro Jesus, vale muito pro Coutinho. E botar essa dúvida aí no Tite é muito importante, né? E, Roberto, para a gente poder finalizar, uma notícia boa que está especulando na Copa do Mundo é que por conta da Covid, né, com possibilidade dos jogadores contraírem, pode virar de 23 jogadores para 26 convocados. Então, abrir mais 3 vagas. O que para os técnicos, claro, é muito bom, né? Porque vai ter mais opções aí no banco de reserva. Então, pode ter essa mudança. Então, talvez mais jogadores que estão sendo convocados, logicamente, mas que mais jogadores podem ter oportunidade, né? E com certeza vai ser bom para o técnico Tite. Então, Roberto, confirmando aí, o Brasil vai para Tóquio, depois tem mais uma data FIFA e tem a possibilidade aí de um jogo contra a Argentina no ano passado, que teve aquela polêmica, que a polícia entrou no meio do jogo. Esse jogo não foi feito, pode ser que ele seja marcado. Já tinha até esquecido desse jogo. Pode ser que não seja marcado, então falta só isso e depois é Tóquio, Catar. Então, expectativa alta, já em clima, então, de Copa do Mundo, já estamos aqui. Eu acho que jogo do Brasil tem esse clima mesmo. E que bom, então, que teve a vitória hoje. Não foi qualquer vitória, afinal, 5-1. Então, muito obrigada pelas atualizações. E fica o convite pro pessoal de casa, então, assistir esses jogaços que vão acontecer no final de semana, que você trouxe aqui pra gente também. Então, muito obrigada, Gabriel. Obrigado você e até segunda-feira atualizando os jogos do fim de semana. Isso aí. E no próximo bloco, Gabriel já deve estar acompanhando. Bora Hangar de hoje. Chefe Arthur Veloso fazendo um bolo de café. Não dá para perder, né? Então fica aí o convite também para o pessoal de casa continuar acompanhando Manhã Diversa, continuar acompanhando o Bora Hangar, que é já já.